amarra-me a ti, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Boa noite a você que está aí ligadinho, né, que está conectado com essa transmissão ao vivo. O nosso culto hoje é Paz e Vida, a Igreja na Sua Casa. E esses cultos de quinta-feira, o objetivo deles é abençoar a sua casa, abençoar o seu lar, abençoar a sua família. Então é importante que você escute o que o Senhor tem para falar, que o Senhor fale com você, né? Eu queria começar hoje fazendo uma oração e pedindo ao Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor toque nos nossos ouvidos, que o Teu Espírito Santo venha mesmo, Senhor, falar conosco, que a Tua palavra entre pelos nossos ouvidos e se aloje em nosso coração. E daí, Senhor, do coração, que ela exploda, ó Senhor, em muito amor, em muita ousadia, em muita coragem, e atinja todas as pessoas com as quais nós temos relacionamento. Pai, eu quero entregar todas as famílias que estão conectadas nessa noite conosco, que estão ligadas aqui conosco, que o Senhor dirija. E eu quero começar, Senhor, essa oração pela resposta, agradecendo já ao Senhor, porque o Senhor vai fazer um milagre na casa de cada um de nós que estamos aqui juntos, aprendendo a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor é soberano, o Senhor é grande, nós Te exaltamos e adoramos o Teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela sua vida, né? Por algumas pessoas que já estão passando por aqui. Eu queria agradecer e falar que hoje a bênção do Senhor chegou aí na sua casa. Amém? Hoje nós vamos falar sobre restituição. O texto que nós vamos usar, se você quiser deixar sua Bíblia aberta, está em João 11. No João 11 nós vamos usar praticamente o capítulo inteiro, né? Nós vamos falando durante a ministração no capítulo inteiro, né? E é uma alegria muito grande, eu estou bem à vontade em entrar aí na sua casa e falar que a sua casa é um lugar abençoado pelo Senhor, e daqui para frente ela vai se tornar cada dia mais abençoada, né? Glória a Deus pela sua vida. Irmãos, nós estamos passando por dias que estão sendo marcados por perdas. Algumas famílias estão experimentando a perda do emprego e, em consequência, muitas pessoas têm perdido a esperança, têm experimentado a perda da esperança também. Outras pessoas perderam pessoas queridas para o coronavírus. E aqui no nosso estado, ontem, né, na estatística de ontem, nós chegamos ao total de mais de 3.000 mortos pela Covid-19. E o nosso governador decretou luto oficial, sem previsão de fim. É uma atitude, talvez política,
né? Mas é uma atitude inusitada. E é assim, as perdas que atingem as nossas casas, as nossas famílias, e elas trazem muita tristeza, muito desespero. E às vezes nós até achamos que não vai ter como sair dessas situações. E muitas vezes a gente até fala, olha, se não aconteceu um milagre, se não ocorreu um milagre vindo dos céus, vindo de Deus, eu não vou conseguir, nós não vamos conseguir. Por quê? Porque são situações terríveis. E eu sei que muitos daqueles que estão nos assistindo, conectados com essa transmissão hoje, já passaram por algumas dessas perdas e até por outras que eu não mencionei ainda, mas talvez a gente mencione durante a ministração. Tem muitas pessoas que têm experimentado relacionamentos quebrados entre pais e filhos. E agora, nesses dias de confinamento, como é que tem se revelado esses tipos de relacionamento e o tanto é que nós conseguimos suportar uns aos outros. E muitas vezes o confinamento, ele vem revelar esse tipo de situação. Outros experimentaram casamentos destruídos, enfermidades, situações financeiras complicadas, falência, desespero e desemprego e por aí vai. E essas situações fatalmente elas afetam o lar, afetam a família. Muitas vezes a gente até pergunta, por que eu, Deus? Por que na minha família? Eu oro, eu canto, eu vou na igreja, eu dou oferta, eu dou dízimo. Não é assim mesmo? Mas hoje nós vamos falar a respeito de restituição e como Deus é bom para conosco. Aqui nesse texto que nós falamos de João 11, na Bíblia, ela conta uma história muito interessante. Ela conta a história de uma família que amava Jesus, uma família que morava na cidade de Betânia. Era uma família assim, fanzaça de Jesus, amava Jesus de verdade. E aquela família, segundo os relatos da Bíblia, ela recebia Jesus em sua casa. E eu sei que você já sabe que eu estou falando dos 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Quando Lázaro morreu, aquelas mulheres, elas pensavam que aquela situação era irreversível. Né? Mais para frente nós vamos ver Marta falando, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E passando um pouquinho mais para frente, Maria falando a mesma coisa. Senhor, elas estavam querendo dizer, Senhor, essa situação é irreversível. Não tem como mudar. Elas choravam a sua perda. E no fundo, elas sabiam que somente um milagre, somente se acontecesse um milagre, aquela situação seria revertida. E o milagre aconteceu. Jesus entrou naquela situação. Jesus entrou na casa daquelas irmãs para restabelecer a paz e reverter a situação. E naquela oportunidade, para ressuscitar Lázaro. Olha, presta atenção, pega aí, né, o que eu estou falando, pega o que o Senhor está falando com você. Jesus está entrando aí na tua casa hoje para reverter a sua situação, a situação da sua casa, a situação da sua família. Você não estava esperando um milagre, o milagre chegou. Jesus está entrando na sua casa. Será que você pode dar uma glória a Deus aí aonde você está? E sabe de uma coisa? Deus quer falar algumas coisas conosco hoje. Ele quer falar comigo e Ele quer falar com você. A primeira coisa que Deus quer falar conosco, Ele age no seu tempo,
não no nosso tempo. E Ele age da sua forma, da sua maneira, e não da maneira que nós achamos, ou que eu acho que Deus deveria agir. Vamos à história de Lázaro. Lázaro, Maria e Marta eram amigos de Jesus. Pelo relato da palavra de Deus, nós podemos entender que toda vez que Jesus passava por Betânia, ele ficava hospedado na casa desses 3 irmãos. Então, quando Lázaro morreu, Marta e Maria, o que elas fizeram? Ora, nós somos amigos de Jesus. Jesus, sabe quem é Jesus? Nós somos amigos dele. Então, vamos mandar chamar Jesus. E foi isso que elas fizeram. E nós podemos ler aí dos versículos 1 ao 6 e no versículo 17 do capítulo 11 de João. Olha só o que está escrito na palavra de Deus. E a gente só prega a palavra aqui. Amém? Diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus e dizer a ele: aquele a quem o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou por 2 dias no lugar onde estava. Versículo 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Então, olha só, depois que soube que Lázaro estava doente, Jesus ficou por 2 dias no lugar onde ele estava e demorou mais 2 dias para chegar até Betânia. Jesus demorou para atender o pedido das irmãs, as irmãs que hospedavam, as irmãs que ele amava, Lázaro que ele amava. Jesus demorou 4 dias para chegar até Betânia, depois que ele ouviu o pedido das irmãs. Então, o que aconteceu? Lázaro morreu. E por vezes nós ficamos meio confusos, porque oramos, porque buscamos a Deus e as coisas não acontecem no momento que nós queremos, quando nós queremos e como nós queremos. Parece que Deus está muito ocupado para atender o nosso pedido. Nós chegamos até a pensar que a fila deve estar muito longa e talvez até maior do que a fila da Caixa para receber o auxílio emergencial de R$600 que nós temos visto neste dia. Tem gente que fica bravo, tem gente que se revolta com Deus e tem gente que para de buscar o Senhor porque pensa: Deus não está muito preocupado comigo. E para de buscar o Senhor. Mas olha só, em 2 Samuel, no capítulo 22, versículo 31, a palavra de Deus diz o seguinte: o caminho de Deus é perfeito, a sua palavra é confiável. O caminho de Deus é perfeito, o traçado que Deus faz é perfeito e a sua palavra é de inteira e total confiança. Merece confiança, glória ao nome do Senhor. Ainda que nós não entendamos o caminho de Deus, nós temos que confiar que o seu caminho é perfeito e que a sua palavra é digna de confiança. Às vezes a gente acha
que Deus demora para atender os nossos pedidos. Mas sabe de uma coisa? Deus nunca chega nem adiantado e nem atrasado. Deus prova a nossa fé. Quando nós achamos que Ele está demorando, e se nós nos apegarmos à nossa fé, nós somos quebrantados, o nosso coração é quebrantado. E nós devemos buscar mais ainda Ele. Se nós tivermos perseverança, vamos ver que o milagre é muito maior do que aquilo que a gente esperava. Às vezes a gente espera uma coisa pequenininha e Deus faz uma coisa grandiosa. E eu lembro, para contar um testemunho para vocês, eu lembro quando a gente estava aqui, quando nós estávamos orando para construir a casa de recuperação. A gente não tinha dinheiro, a gente não tinha um terreno, a gente não tinha muita coisa, mas a gente tinha o Senhor. E o Senhor levou o pastor Vanelli a orar por um cartão de visita de uma pessoa que trabalhava com imóveis, de um corretor de imóveis. E ele foi orando, 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 e sem saber o caminho que Deus usa, muitas vezes, né, ou talvez a gente até pensasse, olha, Deus vai chegar com alguém e alguém vai vir aqui na nossa frente e vai falar, vai dar, vai mostrar, vai indicar o caminho. Mas Deus age do jeito que Ele quer e no tempo que Ele quer. E o caminho de Deus foi um caminho que talvez a gente não esperasse que isso acontecesse. Uma pessoa foi até procurando, chegou até a mãe do Vanelli, e depois dali chegou até o Vanelli, do Vanelli chegou até o corretor de imóveis, do corretor de imóveis foi preciso chegar até São Paulo. E quando ele chegou lá em São Paulo, conversando com a pessoa que era responsável, com o dono dos imóveis ali do Jardim Novo, aquela pessoa falou assim, olha, eu quero dar um terreno para esse trabalho que você está fazendo. E ele falou, olha, pode ser qualquer um terreno. Aí a pessoa falou assim, mas não é para um trabalho do Senhor, então não vai ser qualquer um, vai ser o melhor terreno. Deus vem com muito mais do que aquilo que a gente espera ou que pode imaginar. Deus é surpreendente, Ele é extraordinário. Por quê? A resposta nós vamos encontrar no versículo 4 de João 11. Jesus disse assim, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. E sabe o que eu digo para você? Continue buscando, perseverando. E você crê nisto? E eu pergunto para você, eu não vou ter problemas. Nunca nós devemos pensar que porque Deus me ama, nós não vamos ter problemas. No versículo 5, a palavra de Deus diz o seguinte, olha, Jesus amava Marta e a irmã dele, e também a Lázaro. No versículo 32 ao 36 diz o seguinte, quando Maria chegou ao lugar aonde Jesus estava, ao vê-la, lançou-se aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou, onde vocês os puseram? Eles responderam, Senhor, vem e vê. Diz o versículo 35, Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam o quanto eles estavam confusos. Marta chegou a dizer para Jesus que se ele não tivesse demorado tanto, Lázaro não teria morrido. Mas presta atenção
Marta, mas sei também, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Por isso Jesus respondeu a ela que Lázaro iria ressuscitar. E ela ainda chegou a argumentar: eu sei que ele vai ressurgir no último dia. E Maria falou a mesma coisa para Jesus. Se o Senhor tivesse vindo aqui, Lázaro não teria morrido. Por que Jesus demorou tanto? Por que deixou Lázaro morrer? Jesus amava aquela família e sabia que o milagre iria acontecer. Mas mesmo assim, Jesus chorou quando viu as mulheres e seus amigos chorando. Ele teve grande compaixão. O povo até chegou a dizer: vejam como ele o amava. Neste ato de Jesus, ele demonstrou quão grande e verdadeiro era o amor que ele tinha por eles. E assim ele é conosco. Ele se preocupa com a gente. Às vezes nós não compreendemos o caminho de Deus, achamos que ele demora em agir em nosso favor. Quando nós tomamos essa atitude, quando a gente acha que Deus está demorando, nós estamos duvidando que ele se importa conosco e com a situação que nós vivemos. E não é assim. Meus irmãos, se nós duvidarmos que Deus se importa conosco, a consequência vai ser que nós duvidamos ou duvidaremos do seu amor e do seu grande poder. E o resultado vai ser retardar os milagres que nós precisamos. E como precisamos de milagres nesses dias? Eu preciso de milagre, você precisa de milagre, a sua casa precisa de milagre, e o Senhor vai fazer um milagre na sua casa. Persevere, não duvide nunca do amor do Senhor. Se você está orando, continue a orar, continue a clamar, continue a perseverar, porque Deus não demora, Ele age no tempo certo. Ele age no tempo que é melhor, no tempo em que nós estamos aptos a receber o seu milagre. Veja que o Salmo 91, versículos 14 e 15 diz: Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. E o Senhor está falando isso hoje a respeito de você e para você. O Senhor está dizendo para você: porque você, meu filho, porque você, minha filha, se apegou a mim com amor, eu te livrarei, eu te protegerei, porque você conhece o meu nome. E como é grande o amor de Deus para conosco. Continuando lá no Salmo 91, ele diz: ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia, eu estarei com você, eu o livrarei e eu o glorificarei. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe qual é a sua angústia, qual é o seu aperto, qual é a sua perda neste dia e nessa hora. E o Senhor está falando diretamente a você. Você invocará o Senhor e Ele vai te responder. Na sua angústia, o Senhor estará com você e te livrará e te glorificará. Aleluia! Você crê nisso? Nós amamos ao Senhor. E não é porque nós amamos ao Senhor que as coisas, as circunstâncias ruins não podem acontecer. Nós não vivemos, meus irmãos, pelas circunstâncias. Nós vivemos pelo grande amor do Senhor. Outra coisa que nós podemos perceber e trazer para nós no dia de hoje: Deus quer trazer o sobrenatural na nossa vida. Deus quer trazer o sobrenatural dele na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, nos nossos relacionamentos, no nosso lar, na nossa família.
basta ter fé, basta crer no Senhor. A pergunta que ele fez para Marta: você crê nisso? Crês tu nisso? Versículos 21 e 22 de João 11. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Aleluia! Jesus, o próprio Jesus disse: tudo aquilo que você pedir ao Pai em meu nome, crendo que já recebestes, é assim que vai acontecer. Fé, basta ter fé. No versículo 40, Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce você veria a glória de Deus? Aleluia! Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Lá no versículo 20, Jesus havia dito a Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sabe, Marta, todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê isto? Antes de Jesus ressuscitar Lázaro, ele já havia dito para Marta. E quantas coisas o Senhor já nos falou, já disse para nós, quantas promessas que o Senhor nos fez, e hoje Ele nos faz relembrar e ainda pergunta: você crê nisso? Jesus estava dizendo para Marta: você pode não estar entendendo agora, mas tenha fé, creia. Aleluia! Sabe, meus irmãos, a fé é o nosso maior trunfo no reino do Espírito. Se você não acredita nisso, leia Hebreus 11. Leia lá Hebreus 11 e você vai ver: a fé é o nosso maior trunfo no reino do Espírito. Nós não precisamos entender, não precisamos concordar com a forma de Deus agir, se Ele demora ou se Ele vem rápido, se Ele vem por esse caminho A ou caminho B, não importa. Nós precisamos crer, ter fé que Deus vai agir. Não importa qual é o meio que Ele vai usar, Deus vai agir. Tenha fé nisso. Não importa a forma com que Ele vai atender a sua necessidade, aquilo que você está esperando. Não importa a maneira como Ele vai agir. Você não precisa concordar, você só precisa crer. Talvez você não entenda o que está acontecendo, não precisa entender, tenha fé. Aleluia! A fé é o único canal para os milagres de Deus. Diga isso para você mesmo aí onde você está. Declare na sua casa, declare no seu coração: a fé é o único canal para que eu possa receber os milagres do Senhor. É o único canal para os milagres de Deus. Se nós queremos ver restituído o que nós perdemos, nós precisamos exercer a nossa fé, crer no Senhor. Hebreus 11, versículo 6 está escrito: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Você crê no Senhor, você busca o Senhor, você se aproxima do Senhor. Então a palavra de Deus está dizendo, essa palavra é para você. É necessário que alguém
aproxima de Deus. É necessário que você que se aproxima de Deus creia que Ele existe de verdade. Ele não precisa da nossa ajuda para agir. Aí o texto diz que Ele recompensa aqueles que o buscam. Ele dá o galardão, Ele dá o prêmio, aleluia. Ele dá a recompensa para aqueles que o buscam. A fé é o canal para nós recebermos o milagre do Senhor. Outra coisa que nós podemos entender, precisamos entender desse texto, dessa história escrita em João 11, que nós precisamos superar todos os obstáculos para que o milagre aconteça. João 11, 38, João 11, a partir do versículo 38, e eu vou ler para você porque faz bem ler a palavra do Senhor. Diga assim para você mesmo: faz bem ler a palavra de Deus. Aleluia. João 38 diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, saia para fora, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixe que ele vá. Meus irmãos, nós precisamos superar todos os obstáculos que vão aparecendo, porque nós temos um inimigo das nossas almas e ele vai colocando obstáculo, e muitas vezes a gente cai no conto do inimigo, né? Olha só, quando Jesus mandou tirar a pedra, Marta disse: Senhor, já cheira mal, porque ele já está morto faz 4 dias. Jesus repreende a Marta amorosamente. Ele falou: Marta, eu já não falei para você que se você crer, você verá a glória de Deus? Ou Jesus estava falando para ela o que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Lá atrás ela mesma já havia declarado: eu sei que se o Senhor pedir qualquer coisa para Deus, isso vai acontecer, porque Deus atende aquilo que Ele pede. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus está querendo atuar aí na sua casa através da sua vida. E hoje Ele está falando para você: supere os obstáculos, porque eu tenho dito para você que se você crer, você verá a glória de Deus. Quantas vezes nós ouvimos e cremos nisso? Nós devemos fazer a nossa parte e Deus fará a sua parte. Isso é verdade. Nós precisamos tomar algumas atitudes para vermos o milagre acontecer em nossa casa, em nossa vida, em nossa família. São coisas que competem para nós fazermos, a nós fazermos. Deus não as fará, e elas vão se tornar empecilhos se nós não agirmos superando esses obstáculos. Eles vão se tornar empecilhos para o agir de Deus. Muitas vezes nós damos muito mais ouvido para as vozes que estão à nossa volta, na televisão, no mundo, nos jornais, na voz dos nossos amigos, do que ouvir a voz de Deus.
Havia uma multidão ali, porque onde Jesus estava, sempre há uma multidão. E nessa história que nós pegamos hoje, havia uma enorme pedra fechando a sepultura. Jesus, ele poderia removê-la de forma sobrenatural, ou sobrenaturalmente ele podia passar por ela, mas ele não fez assim, porque ele ordenou antes, ele disse, tirem a pedra, ele deu uma ordem, tirem a pedra, removam a pedra. Sabe por que ele não fez? Porque há sempre uma responsabilidade que cabe ao homem. Há uma responsabilidade que cabe a mim, há uma responsabilidade que cabe a você, há uma responsabilidade nossa de remover o empecilho, de remover o obstáculo, de superar o obstáculo. Por exemplo, nós estamos falando em casas, em família, em lares. Por exemplo, se há um casamento sendo destruído por causa da infidelidade, Deus pode e Deus quer restaurar o casamento, mas antes é necessário que o adultério, que a infidelidade seja removida, e essa não é uma ação, não é uma responsabilidade de Deus, é uma ação do homem. Se a causa da destruição do relacionamento, do casamento, for grosseria, for violência, como a gente vê muito nos dias de hoje, falta de respeito, esses obstáculos precisam ser removidos para que Deus entre em ação. Como é que Deus vai restabelecer um relacionamento onde há violência, se a violência não for tirada fora, se ela não for renunciada? Se a situação financeira está ruim por causa de desonestidade ou de mau uso do dinheiro, enquanto isso não mudar, Deus não pode operar. Ou seja, não basta só ter a intenção de mudar. Primeiro nós temos que agir, né? Ou primeiro nós temos que fazer a nossa parte, para que depois Jesus faça a parte dele. Veja o que diz Romanos 12, versículo 1 e 2, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava sendo proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Você consegue perceber a grandiosidade desse versículo que está escondida nessa porção dessa palavra de Deus? Há uma grande nuvem de testemunha que nos rodeia, e aqui o texto diz: livremos-nos do peso. Que peso? Os obstáculos que nos impedem de receber o milagre do Senhor, de receber o agir de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Nos livremos do pecado que tão firmemente se apega a nós, gruda em nós, mais do que super bonder. Nos livremos do pecado. E então, corramos, diz a palavra, corramos com perseverança a carreira, o caminho que nos está proposta, olhando não para a direita, para a esquerda, mas olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo,
que não se importou com a vergonha da cruz, porque ele estava olhando, ele estava com a expectativa, ele estava vendo a alegria que ele iria ter por causa daquilo que ele fez em nosso favor. O que resta a nós, então, ainda que a gente não compreenda a maneira como Deus está fazendo as coisas, nós precisamos crer e perseverar, ter fé e perseverar. Lembre-se, a fé é a chave. Diga para você mesmo, se tem alguém aí do seu lado, diga para a pessoa: a fé é a chave. É a verdadeira fé, ela se manifesta através das nossas atitudes. Eu creio que Deus vai fazer, mas eu vou acender uma vela para Santa Rita. Eu creio que Deus vai fazer, mas também eu vou dar uma ajudazinha para Deus. Eu creio que Deus vai fazer. A fé verdadeira se manifesta através das nossas atitudes. É importante, é fundamental orar e buscar a Deus, mas também é importante removermos a pedra, ou seja, retirar todos os obstáculos que estão entre o Senhor e aquilo que nós buscamos. Marta e Maria buscavam, elas queriam Lázaro, elas reclamaram com Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Entre o Senhor e aquilo que elas queriam, que era Lázaro, havia uma pedra. A pedra precisou ser removida para que elas conseguissem usufruir do milagre que Deus já havia preparado para eles. Quando Jesus orou, Jesus falou: Pai, eu te agradeço, mas eu só estou falando assim. Eu sei que o Senhor me ouve sempre, eu só estou falando assim para que todos creiam. Tenha gratidão a Deus. Comece a confessar a palavra de Deus. Saiba que a situação, a circunstância que você vive, ela é passageira. Tenha fé, perseverança. Comece a remover os obstáculos. Se você não consegue enxergá-los, peça que o Espírito Santo de Deus te mostre quais obstáculos são esses. Uma certa amiga minha, ela falava assim: tem gente que vê os obstáculos grandes e acaba tropeçando num grão de areia. Às vezes o obstáculo é pequenininho, não é palpável, tangível. Peça ao Senhor e Ele vai revelar para você qual é esse obstáculo. Fazendo assim, ainda que o luto e o choro tenham entrado na nossa casa, a alegria vai substituí-los. Sabe o que Jesus diz? Sabe o que Hebreus disse aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, em Hebreus 12, versículo 1 e 2, diz assim: olha, que Jesus, em troca da alegria que estava proposta, Ele suportou a cruz, Ele suportou aquele momento que era um momento, era uma circunstância, era uma situação que não era agradável, que não era boa, não é? E assim, se nós fizermos, a alegria substituirá o choro, o luto, a dor, porque o nosso Pai é Deus de ressurreição e Deus de restituição. Deus está interessado em restituir tudo que você perdeu, em ressuscitar coisas que estavam mortas, ou áreas na sua vida que estavam mortas. Creia nisso, creia no Senhor, né? Creia. Hoje o recado de Deus é para você. Para você é a chave, a fé é a chave, é o canal para que nós recebamos o milagre. Creia no Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos
eu quero orar com você. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, pelos muitos milagres que o Senhor já está realizando na vida dessas pessoas que começam a tomar atitudes de fé, desbloqueando o caminho, retirando os obstáculos, tirando todo o empecilho que estava limitando o teu agir. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é aquele que age em favor dos teus filhos. Eu apresento, Senhor, todas essas casas, essas causas, essas pessoas diante do teu altar, agradecendo mesmo, Senhor, porque o Senhor nos ouve. Senhor, eu quero te agradecer pelo milagre que está entrando pelas portas das casas dos teus filhos nesta noite. O Senhor está restituindo tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi roubado de você. O Senhor está restituindo. Você crê nisso? O Senhor está ressuscitando áreas da sua casa, áreas da sua família que estavam mortas. Talvez você esteja dizendo como Marta, mas Senhor, já cheira mal. O Senhor fala para você, eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Aleluia. Obrigado, Senhor. A palavra do Senhor foi lida, pregada, agora é com você. Tenha fé, haja em fé, porque o Senhor, Ele já está operando, está pronto para operar na sua vida. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua atenção. No domingo, às 18 horas, nós estaremos outra vez aqui. A partir da missão Paz e Vida, nós estaremos ministrando a palavra do Senhor e você vai ser tremendamente abençoado. No domingo, nós vamos continuar falando a respeito da fé, né? Lembre-se, coloque isso no seu coração. A fé é o canal para as bênçãos do Senhor, para os milagres do Senhor. Amém? Uma boa noite, que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre você e sobre sua casa, em nome de Jesus.